Meus irmãos, a paz do Senhor, para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. Nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco a palavra do Senhor, nosso Deus, e a nossa tão amada editora Betel preparou para esse quarto trimestre do ano de 2024 falarmos sobre os 10 mandamentos. Hoje chegamos aqui no 6º mandamento com o tema não matarás, protegendo e preservando a vida como um fundamento moral universal. É ponto pacífico que a vida deve ser preservada. Infelizmente, alguns homens cruéis não valorizam a vida do próximo, mas nós cristãos devemos não só promover a paz, a harmonia, a unidade, mas também defender a vida. A vida é um dom dado pelo próprio Deus e nós não podemos, irmãos, matar o nosso semelhante. Um assunto extremamente importante, vai ficar bem claro aqui no enfoque dessa preciosa lição. O textual diz assim: de palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Êxodo capítulo 23, versículo 7. Verdade aplicada. Faz parte das responsabilidades do discípulo de Cristo a preservação e proteção da vida e uma constante vigilância ao estado do coração. Então devemos fazer de tudo, irmãos, tudo para preservar a vida. Nós que viemos do pó da terra e do pó da terra fomos formados pelo nosso próprio Deus, quando o nosso Deus ali soprou o fôlego de vida na narina do nosso papai Adão, e ele tornou-se alma vivente, viemos da natureza, devemos preservá-la. Temos observado, irmãos, que o ser humano, infelizmente, tem feito danos colossal à natureza, desmatando, poluindo e também faz parte da preservação da vida nós cuidarmos da natureza, porque viemos da natureza, viemos do pó da terra e devemos então, como preservadores da vida que nós cristãos somos, cuidar da natureza, não colocando lixo em qualquer lugar e estando aí atento, também atrelado ao que já temos falado, cuidar da nossa própria vida, uma alimentação de qualidade, periodicamente procurar auxílio de um médico para fazer um check-up geral. A medicina cumpre o seu grande papel, é de grande valor estarmos aí então recorrendo à medicina. Observe que tivemos um escritor, um autor bíblico, companheiro de Paulo em algumas das suas viagens missionárias, um escritor que escreveu o livro que tem o seu nome e também o livro de Atos dos Apóstolos, o médico Lucas. Então, nós, a despeito de crermos piamente, sem duvidarmos em nosso coração, que o nosso Deus faz milagre e cura sem nenhuma intervenção humana, nós precisamos entender o grande papel da medicina. E, irmãos, preservando a vida, devemos orientar os nossos amigos, aqueles que estão próximo de nós, que nós temos acesso a fazer um check-up geral,
ter uma alimentação de qualidade, entender a importância do exercício físico, tudo isso, irmãos, faz parte da preservação da vida. Objetivo da lição: expor o aspecto espiritual e legal do sexto mandamento, mostrar a interpretação de Jesus do sexto mandamento e falar também sobre o desrespeito à vida e responsabilidade. Quero ler aqui com os irmãos alguns textos aqui de referência, que está o primeiro texto, Êxodo capítulo 20, versículo 13, Números capítulo 35, versículo 16 ao versículo 19. Nos diz assim o primeiro texto: não matarás. É uma ordem dada ao nosso Deus. Existe a possibilidade de matarmos vidas por intermédio da palavra, das nossas ideias, que podem ser nocivas, deletérias, danosas, e podem também promover saúde, vida e bem-estar. É claro que nós que pregamos o evangelho sem fazer manobra, sem adulterar o rolo sagrado, as sagradas letras, em algum momento, irmãos, sofreremos com os predadores da mesma espécie que estão dentro dos nossos arraiais. E nós que já temos predadores vorazes fora dos nossos arraiais, precisamos ser maduro e não retalhar, não revidar. Quando afirmarmos, pregando o evangelho, que Jesus veio para nos dar salvação, vida eterna, e que Deus não é o gênio da lâmpada de Aladim, sofreremos com embates, sofreremos com ataques daqueles que terão as suas ideias equivocadas, suas falácias, suas heresias refutadas. Mas nós, com amor, devemos perdoar e não podemos recuar meio centímetro, porque não há unidade fora da verdade. Não há amor fora da verdade. O apóstolo João, que foi o apóstolo do amor, encostava a cabeça no peito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amava verdadeiramente, falava sobre amor e vivia o verdadeiro amor. Em suas cartas, ele deixa bem claro que devemos ser pela verdade e está firmado na verdade. Ele, tendo ali um embate com heréticos que dizia que Jesus era uma espécie de fantasma e negava o corpo físico do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele nos doutrina a nem cumprimentar tais mestres falsos, porque os que os saúdam, os cumprimenta, têm parte nas suas más ações. Ele deixou de ser o apóstolo do amor por se manter firme na verdade. Então, irmãos, segura firme e aguente firme, porque nós fomos chamados para, sem manobra, sem adulterar o rolo sagrado, dar um corte reto e pregar todo o conselho de Deus. Não é uma parte do conselho de Deus em detrimento de outra. É todo o conselho de Deus. É todo o rolo sagrado, as sagradas letras, entendendo que a palavra do nosso Deus é um todo. A revelação não é instantânea, a revelação é progressiva. Precisamos estudar paulatinamente, devagarzinho, tomando tempo para examinar o rolo sagrado, os mais de 31 mil versículos. Então,
uma vez entendendo com clareza a verdade, compartilhar com o nosso próximo e amar, viver em unidade, entendendo o nosso posicionamento como membro do corpo de Cristo, tendo Cristo como o nosso cabeça e salvador do corpo, que é a sua própria igreja, é não recuar meio centímetro para ensinamentos heréticos, ensinamentos nocivos e deletérios, mas permanecer firmados na verdade. Então, sofreremos ataques externos e também internos. Porém, nós, irmãos, com amor e perdoando sempre, precisamos permanecer manejando bem a palavra da verdade. O livro de Números nos diz assim: porém, se aferir com instrumento de ferro e morrer, homicida é. Certamente o homicida morrerá. Ou se aferir com pedra a mão de que possa morrer, e ela morrer, homicida é. Certamente o homicida morrerá. Ou se aferir com instrumento de pau que tiver na mão, de que possa morrer, e ela morrer, homicida é. Certamente morrerá o homicida. O vingador do sangue matará o homicida, encontrando matá-lo-á. Esse ainda é um mandamento bem aceito em muitas nações. Praticamente ninguém aprova que se tire a vida de ninguém. Ele é tão contrário à natureza que existe um tipo de proibição contra ele em todas as culturas. Então, como eu já fiz alusão, reitero para uma afixação, é algo universal, o não matarás. Nós precisamos ser a favor da vida e agir para preservá-la. Aspectos essenciais do sexto mandamento. Este mandamento não se refere ao homicídio involuntário, mas ao homicídio, ao fato de tirar a vida com premeditação e traição, motivado por desejo perverso, ambicioso ou desleais. Respalda aqui, calca, fundamento, o que fiz referência no início. Existe muitas maneiras de se matar. Se porventura você tem sido caluniado, difamado, ou marcaram um X nas suas costas e disseram: esse não avança, mantenha-se firmado na palavra do nosso Deus e, uma vez enraizado, fundamentado, plantado na palavra do nosso Deus, a nossa postura deve ser de amor. Devemos amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, porque nós somos cidadãos do céu, irmãos. Somos regidos pelas leis do nosso Deus, e o nosso Deus nos ensinou a não retalhar, a amar, a perdoar quantas vezes for necessário e pregar o evangelho. Pregar as boas novas do reino, a boa notícia de salvação. O evangelho é uma mensagem que está dentro da palavra de Deus. É possível pregar toda a Bíblia, os mais de 31 mil versículos, e não pregar o plano bendito de salvação. Precisamos entender com clareza o plano de salvação e compartilhar com todos os moradores do planeta Terra. Essa é a nossa missão, e não entrar em disputa, em debates, debalde inútil, que são nulidade, bolha de sabão. Uma vez tendo oportunidade, não é dizer que devemos pregar o evangelho, é pregar o evangelho. Há uma diferença de dizer que devemos pregar o evangelho e pregá-lo. E
O nosso escopo, irmãos, deve ser a nossa finalidade, anunciar o evangelho, pregar a boa notícia de salvação. O aspecto espiritual do mandamento, o aspecto fundamental do mandamento é o significado sagrado da vida humana. O sentido sagrado da vida é derivado de duas verdades. A primeira, somos feitos à imagem de Deus. A humanidade, ao contrário do que alguns pensam, não veio como filho de macaco. Não viemos de um macaco. Nós viemos do pó da terra e fomos formados pelo próprio Deus, e o próprio Deus soprou em nossas narinas um fôlego de vida. Então, nós somos imagem e semelhança de Deus. Há um distanciamento de proporção colossal entre o macaco mais desenvolvido e o ser humano mais limitado. Então, nós viemos de Deus e não somos filhote de macaco. Deus é o doador da vida. Ele nos deu vida. O mérito, a honra, a glória, o enaltecimento, a exaltação a Deus pertence. Ele foi quem nos deu vida. Sabemos da onde viemos. Sabemos o que estamos fazendo aqui e sabemos exatamente para onde estamos indo. Nós que cremos em Cristo de todo o coração temos uma missão que pesa sobre os nossos ombros. E, entendendo a nossa incumbência, voluntariamente, com o coração cheio de gratidão por tudo que o nosso Deus já fez por nós, devemos então cumprir e completar a nossa carreira, anunciar as boas novas do reino. Então, a vida foi dada por Deus e somente o nosso Deus, que tem todos os anos da nossa vida na palma das mãos dele, é quem pode tirá-la. O aspecto legal do mandamento, mesmo que o assassinato fosse considerado um pecado gravíssimo, contudo a lei estabelecia critérios para o julgamento, a fim de evitar precipitações injustas e enganos. Havia necessidade de testemunhas para que o assassinato fosse comprovado. O objetivo disso era evitar injustiças e abuso na execução de sentença ou na busca de vingança. Então, dentro daquela cultura ali do registro veterotestamentário, era olho por olho e dente por dente. Aquele que matava deveria ser morto. Essa ordem foi dada para que a impunidade fosse extinta, para segurar, frear a maldade humana. A maldade humana entrou na raça humana depois da queda do nosso papai Adão e da nossa mamãe Eva, quando deliberadamente viraram as costas para Deus e deram ouvido ao diabo. Então, a lei está para poder fazer justiça e deveria ali ser cumprido todas as regras, todas as cláusulas da lei para que assim fosse feito e estabelecido. Porém, irmãos, Deus é quem nos deu vida e Ele é o preservador da vida. Quando nós observamos no registro veterotestamentário que aquele que matava deveria morrer, era justamente para frear a maldade humana, as injustiças. Deus, ele sempre desejou o bem da humanidade e nós, quando seguimos as orientações do nosso Deus,
nós então vivemos tranquilo, que é a vontade do nosso Deus para nós. Nós que cremos em Cristo de todo o coração, Jesus nos deu vida e vida em abundância. O aspecto então intencional do mandamento: o que fazer com os casos de homicídio involuntário. Havia então leis para aqueles que involuntariamente cometeram um homicídio. Deveriam então passar por um julgamento, por uma análise, e ali deveriam ser punidos dentro dos seus atos. Nós colhemos aquilo que nós semeamos. Se semearmos maldade, é exatamente o que vamos colher. Devemos ter cuidado com o que temos semeado. Nós, cristãos, precisamos analisar, fazer uma autoavaliação e semear sempre o bem. Jesus Cristo e o sexto mandamento. Jesus apresentou quão amplo é o alcance do sexto mandamento para os cristãos. Ele não somente proíbe o assassinato e a violência, como também as palavras provocativas e os maus pensamentos contra o próximo. Calca o que falamos no início. Nós precisamos ser promotores do bem. E existem muitos meios de fazer a maldade, de matar o próximo. Então, nós, de posse da palavra do nosso Deus, jamais podemos recuar meio centímetro para a mentira. Precisamos estar arraigado e fundamentado na palavra do nosso Deus, saturado de Bíblia, e anunciar a palavra do nosso Deus com verdade. Porque, como eu já fiz referência, não há amor fora da verdade, não há unidade fora da verdade, e promover a verdade é amar. Devemos, então, nos posicionar sempre, explicar a palavra de Deus, examiná-la e compartilhá-la da maneira que o nosso Deus pretendeu que fosse, então, entendida e compartilhada. Uma questão do coração, na interpretação do Senhor Jesus Cristo, matar é tanto uma ação interior quanto exterior. Então, precisamos trazer no nosso coração, ao contrário de sentimentos que são obras da carne, inveja, ciúme, disputa, dissensão, irmãos, cólera, ira. Devemos trazer no nosso coração o amor, o desejo pela justiça, o desejo pela verdade, uma ação motivada pela ira. No Sermão da Montanha, por exemplo, o Senhor faz uma interpretação magistral do sexto mandamento e mostra como um coração não regenerado, dominado pela ira pecaminosa, é basicamente um coração com motivações homicidas. Os fariseus ensinavam que o assassinato consistia em tirar a vida de alguém. Jesus, ele vai muito mais além, e ele diz que o nosso Senhor disse que o mandamento se estendia não apenas ao ato em si de tirar a vida, ele vai além, mas também a atitude por trás dele. Na interpretação dada por Jesus, o criminoso aos olhos de Deus não era somente aquele que praticava o assassinato, mas principalmente aquele que abrigava em seu interior a ira contra o seu irmão. O que leva uma pessoa a cometer deliberadamente, conscientemente, um homicídio é o mal que já tem dentro de si, é a sua maldade, a sua ira, o seu desejo de vingança. E Jesus, ele vai mais além no mandamento: não matarás.
dizendo que nós devemos, irmãos, trazer dentro de nós, abrigado dentro de nós, bons pensamentos, pensamentos de vida, pensamentos de perdão, pensamentos de amor com relação ao nosso semelhante. Tratando do coração, precisamos então, irmãos, tratar do nosso coração, pedindo o nosso Deus para que o fruto do Espírito continue crescendo e amadurecendo dentro de nós com as suas características e que possamos então ser disseminadores da paz. A respeito do dom da vida, o sexto mandamento tem implicações importantes para a sociedade contemporânea. Há um grande desrespeito insensível à vida e à morte. Está em toda parte. A vida, no nosso contexto atual, irmãos, é desvalorizado. A vida de um ser humano, por alguns, é tido como se fosse algo banal, e não é. A vida tem um grande valor, e nós não podemos tirar a vida do nosso próximo. Pelo contrário, nós precisamos preservar a vida. E nós, como cristãos, que somos norteados, governados pela palavra de Deus, precisamos tomar tempo para debruçar sobre a palavra de Deus e colocar em prática as suas verdades. E a Bíblia deixa bem claro para nós que nós precisamos estar sempre a favor da vida. Como bons servos, temos o dever de preservá-la, a vida, pois é dom de Deus e somente Ele tem pleno direito e poder de estabelecer o tempo de existência na terra. O cuidado em preservar a vida. O sexto mandamento trata especificamente do cuidado em preservar a vida. Não matarás, define o cuidado que devemos ter tanto com as nossas vidas quanto com a de nosso semelhante. Então, nós precisamos cuidar de nós mesmos, uma boa alimentação, exercício e, periodicamente, ao médico. Precisamos cuidar da natureza, porque viemos da natureza, viemos do pó da terra e precisamos também preservar a vida do nosso semelhante, pregando a palavra de Deus num todo, não uma parte da verdade, mas todo o conselho do nosso Deus. O nosso manual, irmãos, tem ensinamentos para todas as áreas da nossa vida. Precisamos então examinar o rolo sagrado, as sagradas letras e praticá-la, tornar as escrituras sagradas realidade na nossa própria vida. Um código a ser respeitado desde os primórdios, mesmo antes da lei ser escrita no Sinai. Esse código moral já fazia parte da vida humana. Caim sabia que após ter matado Abel, alguém viria ao seu encontro para o acerto de contas. Então, quando nós que estudamos a Bíblia num todo, de Gênesis a Apocalipse, não só uma parte em detrimento de outra, ao examinar a Bíblia do início ao fim, fica bem claro para nós que a consciência de que não podemos tirar a vida do nosso semelhante já estava ali no início com Caim, aquele que matou o seu irmão Abel por ciúme, por inveja, obras da carne que infelizmente são tão presentes também dentro dos nossos arraiais, dentro dos nossos acampamentos, o que não deveria acontecer. Nós, então, que somos mais maduros, devemos continuar ensinando a palavra de Deus e deixando bem claro, irmãos, que devemos pedir a ajuda,
da terceira pessoa da Santíssima Trindade, do Espírito de Deus, para que, ao contrário de praticar as obras da carne, manifestemos cada um de nós cristãos o fruto do Espírito. Convictos do que as Escrituras Sagradas revelam acerca da vontade de Deus e das inclinações pecaminosas da natureza humana, perseveremos no andar em espírito, para sermos agente de defesa da vida, não apenas evitando prejudicar o próximo, mas promovendo a paz também, a harmonia e um ambiente saudável de acordo com a palavra de Deus, visando o testemunho cristão, o bem da sociedade e a glória de Deus. Amados, chegamos aqui ao término de mais uma pré-aula. Que Deus vos abençoe, Deus me dando vida até lá. Na próxima lição, na de número 8, falaremos sobre o não adulterarás, uma obrigação moral para a santidade e a preservação da família. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos e engrandecemos o teu santo, bendito e precioso nome. Obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade de livremente falarmos da tua palavra com verdade. Entregamos nossa vida nas tuas mãos. Por favor, meu Deus, nos dê um dia abençoado na tua presença. Abençoe todos aqueles que estarão participando desta pré-aula. Ó Deus amado, nos dê coragem, ânimo, força, vigor, ousadia, firmeza na tua palavra, para cumprirmos, ó Pai, a missão que pesa sobre nós e completarmos a carreira que recebemos das tuas próprias mãos. Entregamos nossas vidas nas tuas mãos e lhe agradecemos por tudo certo da vitória, em nome de Jesus.